dia a todas e todos, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Também um excelente dia para você que está nos canais do YouTube e aproveitando você que já está aí no YouTube com a mão na massa, não custa nada deixar o seu like aqui no nosso canal e também se inscrever, porque isso ajuda muito a gente, dá uma força aqui para o programa e dá uma força para todo o nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. E hoje, como vocês já devem imaginar, é Super Quarta. Na verdade, ontem foi Super Quarta e hoje é o quê? A ressaca da Super Quarta. Hoje é o dia que a gente discute o que aconteceu durante a Super Quarta, então na decisão de política monetária lá nos Estados Unidos e aqui no Brasilzão, e as implicações disso. O que foi falado depois, o que saiu no comunicado, o que não saiu, o que foi dito e o que deixou de ser dito também. Então esse é um dos assuntos em destaque no programa de hoje, mas não é o único, porque a gente também vai falar do fechamento de ontem, que já tem notícia lá no nosso portal, fechamento, sexto fechamento seguido de queda da nossa bolsa, mais um dia negativo para o Ibovespa, que cada vez se distancia mais do recorde alcançado no mês de abril. Mas o que aconteceu ontem também? Foi um dia de muita oscilação, um dia de uma faixa muito larga de oscilação entre o mínimo e o máximo. Então, a pontuação mínima e a pontuação máxima ficaram muito distantes e o Ibovespa oscilou bastante nessa faixa que ficou bem alargada. E aí a gente já caminha para uma inversão no mês de abril. Lembra que eu falei que estava perto do 0 a 0? Parece que isso é ótimo, né? Parece que isso vai mudar. Então eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, tintim por tintim, da matéria que fala sobre não só sobre a queda da Bolsa, mas também o papel da política monetária, principalmente dos Estados Unidos, que já tinha sido divulgada nisso tudo. Tem assunto importante, que é justamente a ressaca da Super Quarta, a quinta-feira seguinte, que é quando a gente descobre não só como ficou a nossa taxa de juros, que caiu, mas a gente ainda continua no segundo lugar, com a segunda maior taxa de juros real do mundo. A gente vai falar sobre isso também aqui no programa daqui a pouquinho. Vamos discutir não só o que foi falado, mas também essas implicações que vêm com o corte dos juros, que ainda deixa a nossa taxa bastante alta. Nossa taxa Selic continua lá nas alturas, junto com Osana, né? Eu acho isso ótimo, né? Porque quando eu era criança, a gente tem uma imaginação muito fértil, eu achava que tinha uma Rosana nas alturas. Mas vamos lá, eu nem formação católica tenho. Mas aí a gente vai falar como ficou essa taxa de juros e as implicações disso na economia e no seu bolso. Além disso, tem desemprego hoje. Hoje teve divulgação da PNAD contínua e a gente também vai falar sobre esse assunto de desemprego, como fica a taxa de desemprego. Será que já está tendo alguma influência dessa persistente taxa de juros no mercado de trabalho brasileiro? Será que é só sazonalidade? Como fica a renda? Como ficam os outros aspectos do mercado de trabalho brasileiro? Esse também é um dos assuntos aqui do nosso programa. E o outro foi um que eu fiquei devendo de ontem, que é o IGPM, que foi divulgado pela FGV e traz uma prévia do que deve ou como deve se comportar a inflação oficial do IBGE. Então, o IGPM foi o maior desde maio de 2021 e a gente vai entender o porquê, quais foram os fatores de pressão desse IGPM no mês de abril. Como tem bastante assunto hoje na pauta, como vocês puderam perceber, vamos passar pela nossa agenda aqui, que a agenda também tá longa, tá? É véspera de feriado, Brasilzão tem indicadores na agenda, mas tem uma agenda bastante extensa hoje para passar aqui com vocês, então já vamos começar com ela. Porque às 2h30 na França teve PIB do primeiro trimestre, às 3 horas na Alemanha a gente conheceu as vendas do varejo de março e às 4 horas na Espanha também teve PIB, mas não só lá, às 5 na Alemanha também e às 5 horas da manhã na Itália também teve PIB. Então a parte matutina aqui, né, bem cedinho
da agenda fica tomada por divulgações de PIBs, principalmente nos países europeus e pertencentes aí à zona do euro. Mas não passa por aí, a gente tem mais indicadores na sequência, porque às 6 horas da manhã saiu o PIB da própria zona do euro, então como eu falei, foram divulgados os crescimentos, as taxas de crescimento dos países individualmente e depois lá na zona do euro. Às 6 horas também tem o CPI e o núcleo do CPI. O que é o CPI? O índice de preços ao consumidor. E esse índice referente também à zona do euro aqui, preliminar de abril. Ainda não é a medição final, é a medição prévia. Porque o mês de abril ainda não fechou, ainda tem todo o tempo para os cálculos, então a medição prévia aqui já foi conhecida às 6 da manhã. 8 horas na Inglaterra foi dia de decisão de política monetária lá, então já temos a decisão dos juros na Inglaterra desde cedo, e às 9 horas da manhã aqui no Brasil, como já dei spoiler, saiu a PNAD contínua de março. Aqui trazendo os dados mais completos do nosso mercado de trabalho, renda, subutilização, taxa de desemprego propriamente e outros dados importantes do nosso mercado de trabalho. 9 horas da manhã no México também teve PIB do primeiro trimestre, mas a agenda ainda segue pela frente. Então, a gente ainda está às 9 da manhã, Então, vamos continuar aqui. 9h15 também teve decisão de política monetária na zona do euro e como eu já tinha adiantado para vocês lá no começo da semana, essa semana ela era decisiva justamente porque tinham muitas decisões de política monetária no radar e dados importantes de inflação em diversos países. E como uma coisa normalmente conversa com a outra, a semana ficou bem carregada em indicadores justamente por conta disso. E aí a gente tem visto, inclusive, essa tensão e cautela um pouco maior, que eu já vou explicar para vocês daqui a pouquinho. 9h30 da manhã tem PIB também do primeiro trimestre dos Estados Unidos e por lá ainda saem os índices de preços de gastos com consumo pessoal e o núcleo, o famoso PCI, dado esse que o mercado, eu falo Copom, olha eu, o FONC adora, o FONC é o Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos e eles adoram o PCI, que é justamente essa inflação, esse índice de preços dos gastos com consumo pessoal. Às 9h30 por lá também teve os gastos com consumo e renda pessoal, eles normalmente saem juntos, um é complementar ao outro. E 9h30 também lá, pedidos de auxílio-desemprego da semana até dia 25/4. Outro dado que tem sido mais acompanhado de perto, tanto os pedidos de auxílio desemprego como os continuados. Os dois têm sido olhados mais de perto porque o mercado de trabalho também tem tido um peso relevante na decisão de política monetária dos Estados Unidos e apareceu ontem no discurso do Jerome Powell. Às 9h45 na zona do euro, a gente já falou um monte, ainda estou em 9h45, para vocês verem como a agenda está recheada hoje. 9h45, a Christine Lagarde participa de coletiva de imprensa, já que teve decisão de política monetária. 10h15 aqui no Brasil, saiu o indicador de incerteza econômica de abril. 10h45, já chegando quase aqui na hora do programa, tem índice de atividade nacional de abril do Fed de Chicago. E às 9h30 da noite, já agora chegando no final, quase dando um respiro, 9h30 da noite, sai o PMI industrial final de abril lá no Japão. Dados importantes hoje na agenda, apesar do Brasil aparecer com um ou outro dado, de forma global, hoje tem dados importantíssimos. Tem PIB no mundão, tem decisão de política monetária, saíram dados importantes de inflação. Então hoje é um dia que provavelmente os indicadores comecem a voltar um pouco mais para o protagonismo na condução do ritmo dos mercados, porque até então eles tinham ficado ou têm ficado com muita frequência em segundo plano. Hoje, talvez esse aspecto mude um pouco pelo peso dos dados e a quantidade de dados econômicos e indicadores que saem juntos. Então, um dia para ficar atento, porque deve ser um dia de até maior volatilidade, não só pelos conflitos, mas também pela divulgação de indicadores importantíssimos aí durante, principalmente amanhã, e que tem potencial de mexer com os humores do mercado, dependendo de como esses dados vão ser interpretados.
Já puxando esse gancho, ontem teve decisão de política monetária nos Estados Unidos antes mesmo da nossa. A nossa normalmente sai um pouco mais tarde, então o dia já começa com uma incerteza no ar, já começa com uma incerteza pairando, porque é dia de decisão de política monetária e ninguém quer se arriscar nesse cenário, ninguém quer tomar a decisão errada em um cenário que pode trazer muita volatilidade. E foi justamente isso que aconteceu ontem, porque foi um dia negativo, que o Ibovespa flutuou em 4.000 pontos. Quando eu falei que a faixa foi larga ali, que a gente teve uma grande faixa de oscilação, a gente está falando de 4.000 pontos entre a mínima e a máxima. E o Ibovespa oscilou bastante dentro dessa margem. E isso trouxe esse sentimento de incerteza logo cedinho. Então, já era um dia que a expectativa era de bastante volatilidade e de bastante flutuação, justamente por conta das decisões que iam acontecer do meio para o fim da tarde. Quando o Jerome Powell vai à coletiva, aí a coisa descamba de vez. Aí a gente vai um pouco mais ladeira abaixo. Então vou colocar aqui o fechamento para vocês acompanharem aí em casa, porque foi um dia de queda da nossa bolsa e uma queda acentuada para 184.000 pontos, queda de 2,05 aqui. Dólar valorizando frente ao real, então um dia que o dólar subiu aqui, subiu 0,40 para perto de R$5, inclusive dependendo do arredondamento a gente até acha R$5,01. E os índices em Nova York não foram em direção única. A Nasdaq conseguiu um fôlego para ficar 0,04 positiva e o S&P caiu 0,04, os dois bem perto do 0 a 0. Mas o que aconteceu? Estava falando que teve a decisão de política monetária e Jerome Powell falou na sequência. E a indicação dele, apesar da taxa de juros lá ter sido mantida como esperado, não trouxe muita novidade em relação à expectativa do mercado, que era de 100% de manutenção. O que todo mundo queria saber é o que ia ser falado depois, porque a expectativa todo mundo acertou ali. Então não foi isso que deteriorou o humor do mercado. O que deteriorou esse humor, o que azedou de vez, foi a fala de Jerome Powell, porque ele não sinalizou nenhum movimento de queda, ele não sinalizou nenhum corte de juros nos Estados Unidos. Muito pelo contrário, a fala dele apontou mais para uma manutenção da taxa. Eu até tinha separado aqui um pedacinho, né, do que ele tinha falado, mas em linhas gerais aí, ele falou sobre os receios em relação aos conflitos do Oriente Médio e como isso pode afetar a inflação. Apesar da taxa de juros não ter muita ingerência, a gente sabe que a sensibilidade é muito baixa em preços internacionais. Ele fala dessa inflação e perspectiva de juros maiores na economia mundial. Quando ele começa a sinalizar para isso, a gente o mercado já lê que não deve ter corte tão cedo lá nos Estados Unidos. E ele mostrou uma preocupação bem forte também com o mercado de trabalho. Era até aqui que eu tinha separado uma fala, mas ele mostra essa preocupação com o mercado de trabalho. Apesar da inflação estar presente e deve continuar presente por um pouco mais de tempo, por conta da questão da energia mais cara e dos conflitos, ao mesmo tempo ele mostra preocupação com o mercado de trabalho estadunidense, caso a taxa de juros fique mais alta por um período maior. Mas ele ainda aponta mais na direção de manutenção de juros pelas próximas reuniões. E isso fez com que o mercado agisse com um pouco mais de cautela, ficasse um pouco mais receoso, tomasse uma posição mais defensiva. Por isso o dólar, inclusive, sobe. A gente tem perspectiva de juros maiores lá nos Estados Unidos. A gente sabe que Estados Unidos ainda são vistos como esse porto seguro do recurso. As treasuries ainda são muito buscadas para essa segurança. O dólar ainda é visto como esse refúgio. Então, se taxa de juros lá vão ficar mais altos por mais tempo, como pelo menos pareceu indicar Jerome Powell, o recurso flui para lá para buscar esses ganhos nessa taxa de juros um pouco persistente em um patamar mais alto. E isso faz com que o dólar saia daqui, saia de outros países também emergentes e vá buscar o ganho lá. E por isso a gente viu uma pequena alta de dólar. A nossa bolsa caiu praticamente de forma generalizada. A gente não teve muitos respiros entre as ações aqui do nosso índice.
quem novamente se safou, mas praticamente dançou sozinha na festa, foi a Petrobras, que voltou a subir, mas sem fôlego suficiente para reverter uma queda de 2,05, que é uma queda bem acelerada. Então, nada muito novo sob o sol, são basicamente os mesmos fatores que a gente já vem falando nos dias anteriores, com esse tempero a mais das taxas de juros e dessa permanência de taxas de juros mais altas nos Estados Unidos, sem sinalização de corte por enquanto, pelo contrário, até uma sinalização de manutenção. E aí, a gente sabe o que acontece com o apetite pelo risco. Ele acaba indo um pouco pelo ralo, o humor deteriora e a gente tem um dia mais negativo, principalmente no mercado emergente também, porque assim como sai dinheiro daqui para buscar esse refúgio, também saem investidores dos ativos de risco da nossa bolsa para buscar refúgio nessas taxas de juros mais altas. E deve ter também uma migração, principalmente aí dos investidores para renda fixa, né? Num momento de maior tensão, ainda mais que a nossa taxa vai continuar elevada, apesar do corte, que é o que a gente vai falar agora. A taxa de juros foi cortada aqui no Brasil, caiu para 14,5%, mas mesmo assim continua em patamares elevadíssimos. Antes de entrar nesse assunto, que vai ser longo, nosso papo aqui vai se estender, a pausa para hidratação vai acontecer. Então se hidratem aí junto comigo, tomem o seu shot de água para a gente manter a saúde vocal e a nossa saúde no geral, porque a água faz muito bem. Bebam muita água, já diria o personagem verdinho do refrigerante. Era beba muito líquido, né? Até porque ele era um refrigerante dando uma dica. Vamos lá, Banco Central reduz a taxa de juros pela segunda vez, lembrando que a taxa estava em 15%, cai para 14,75% e agora chega a 14,5%. Apesar do corte, gente, a gente tem dois cortes de 0,25 ponto percentual aqui. É um corte pequeno. Como eu falei, e eu falei ontem, né, pode me cobrar, eu falei, vou falar aqui, aí depois a gente conversa. Eu falei que o corte ia ser a conta-gotas e também falei que não ia ter sinalização, que Galípolo ia manter a postura da última reunião, provavelmente ele ia continuar com toda a cautela, colocar o cenário internacional no jogo, falar que vai acompanhar os dados de perto. E assim, gente, a gente podia ter bingado aqui, porque realmente isso aconteceu. Então, o que a gente espera para as próximas reuniões? Pode continuar acontecendo o corte até esse limite que o Focus e o mercado financeiro também têm colocado como aceitável. A gente sabe que essa relação acontece ainda que indiretamente. Os recados são dados e os acenos são feitos em troca. E a nossa taxa de juros, apesar do corte, continua muito alta, porque foram dois cortes, como eu falei, de 0,25. Então isso ainda deixa a nossa renda fixa atrativa, porque nós estamos no segundo lugar dos maiores juros reais do mundo. Continuamos com essa medalha de prata, continuamos no pódio, apesar do corte, e com uma distância relativamente grande dos outros lugares e de outros países que têm características parecidas com o Brasil. A gente já tem o ranking para colocar na tela? Se não, eu falo aqui, eu abro e eu passo a ordem para vocês aí em casa. Deixa eu só ver se já temos aqui. Se não, eu coloco aqui e eu passo para vocês. Já temos o ranking, ele chegou, então vamos lá. Como fica o ranking dos juros reais? A Rússia continua, pelo menos por enquanto, em primeiro lugar, com juros reais de 9,67. E aqui descontando a inflação, é como a gente chega nos juros reais. Então, o que a gente pega? Os nominais, desconta a projeção de inflação que se tem para os próximos meses, para os próximos 12 meses, e esse desconto faz com que a gente chegue nos juros reais. A Rússia continua lá em primeiro lugar em 9,67, o Brasilzão 9,33, com uma inflação projetada de 4,73 e uma taxa nominal de 14,5, e o México aqui, né, com uma taxa real de 5,09, um juros nominal de 6,75 e uma inflação de 1,58. África do Sul também está aqui no ranking, com juros reais de 4,62
juros nominais de 6,75 e uma inflação projetada de 2,04. Então, em que ponto que eu quero chegar aqui com vocês? A gente tem também ali a Colômbia, por exemplo, com 11,25 de juros nominais, uma inflação de 8,40, muito maior que a nossa, né? Diga-se de passagem, a inflação projetada lá, e juros reais de 2,63. Que ponto que eu quero chegar aqui? Olha a nossa distância do segundo para o terceiro lugar aí nos juros reais. É um salto bem grande, né, se a gente for pensar. Por quê? Dos 9,33 cai para 5, também num país que tem características parecidas com o Brasil. A África do Sul, que também faz parte ali dos BRICS, está com 4,62 de juros reais. Em condições também parecidas, a Colômbia, 11,25 de juros nominais, mas inflação de 8, bem maior que a nossa projeção de inflação aqui, com 2,60 de juros reais lá no final. Então o Brasil ele continua atrativo para receber esse investimento, esse recurso especulativo de outros países, porque ainda oferece não só juros nominais muito altos, mas juros reais também e muitas vezes até esse recurso entra aqui com favorecimento no câmbio, na entrada e na saída, dependendo da condição que esse recurso entra. Então a gente continua também muito atrativo, apesar do corte. E para a renda fixa também, a gente continua remunerando muito bem, sem risco. 14,5% sem risco ali, ainda dá mais do que 1% ao mês sentado num título do Tesouro Nacional. É um título que é emissão do Tesouro. E isso faz com que o setor produtivo fique cada vez mais afogado, ele fique cada vez mais sufocado por essa taxa, que precisa cair com uma velocidade maior, mas que toda a conjuntura continua sendo usada de justificativa, principalmente o aumento da projeção de inflação, mesmo que não tenha nenhum controle direto dessa taxa de juros de 14,5% no preço do petróleo. Uma coisa não vai influenciar na outra. A gente vai sufocar outros preços, vai sufocar outro setor, a gente vai sufocar a demanda para conseguir baixar na média ponderada a inflação. Mas com os preços que estão pressionando, alimentos, o próprio petróleo, continuando com a pressão. Então, é uma média ponderada aqui, mas que não tem esse efeito direto. E uma taxa, ainda que em queda, nesse patamar, caindo a conta-gotas, como eu falei, com cortes muito pequenos, vai continuar sufocando a nossa economia. Eu nem vou mostrar o gráfico da Selic ali, porque moveu muito pouquinho, né? Saiu ali de 14,75 para 14,5, então a queda no gráfico é muito pequena. Eu vou passar aqui rapidinho pelo IGPM, justamente para mostrar para vocês que os preços que vêm aumentando a inflação, que vêm pressionando a inflação, ou até mesmo o nosso bolso, não tem sensibilidade àquela taxa de juros alta que a gente viu. Claro que pode ter um efeito secundário no câmbio, e isso traz também algum alívio de certa forma? Sim, pode ter o efeito secundário de câmbio, porque vai entrar dinheiro para especular aqui. Mas e todo o custo econômico e social que isso traz? Isso que precisa também ser medido. Afinal, o Banco Central não tem só a função de controlar a inflação. Ele também tem a função de ter uma economia funcional, uma economia que traga crescimento, uma economia de baixo desemprego. Então, deixar a taxa de juros em patamares mais altos causa efeitos no lado real da economia, ainda que traga recurso especulativo, eu gosto de frisar isso, especulativo, para ganhar com a nossa taxa de juros ou com as nossas ações, principalmente ligadas ao petróleo aqui. Vamos passar rapidinho pelo comportamento, então, da inflação do IGPM, na verdade, medido pela FGV, que é também uma prévia, já traz alguns indicativos de como deve ser a composição inflacionária do IPCA, apesar da gente ter uma metodologia diferente. Vou passar aqui muito rapidamente, porque em abril de 2026 o IGPM subiu 2,73, um patamar altíssimo aqui, comparado com outros meses, mas o IGPM estava deflacionado. Então, apesar dessa alta de 2,73, o IGPM acumulado nos últimos 12 meses fica em 0,61. No ano, como alguns meses
já avançaram ali, já aceleraram no ano, a gente chega a 2,93. Em março de 2026, a gente estava no patamar de 0,52, então olha o salto que tivemos. Em relação a abril do ano passado também, foi um salto bem grande, de 0,24 para 2,73. Vamos passar também rapidinho pelos componentes dessa inflação. O que pressionou, o que levou essa taxa de 2,73 do IGPM? O que fez com que isso acontecesse? O IPA foi um grande responsável, então ele sobe 3,49 esse mês, contra 0,61 no mês passado, então também um salto nos preços aos produtores aqui. O IPC também teve uma alta importante, de 0,30 para 0,94. Esse aqui é o que mede diretamente o nosso bolso, porque é o índice de preços ao consumidor, ainda que o índice de preços ao produtor influa diretamente, né? Tem essa influência indireta, porque você tem alta dos preços ao produtor e isso vai chegar no nosso bolso, não vamos ser inocentes. Pode ser que não seja no primeiro mês, mas posteriormente isso chega e influencia sim o nosso bolso. E o INCC da construção também teve alta de 0,36 para 1,04. Então, um mês de vários índices pressionando essa alta e proporcionando essa alta de 2,73. Lembrando que IPA e INCC tem matérias-primas, principalmente o IPA. Então, a gente pega o INCC, a gente tem minério de ferro, a gente tem preços também bastante sensíveis a dólar. Então, o IGPM aqui começa já a mostrar algumas consequências dos preços internacionais e das commodities internacionais. E aqui eu nem vou falar dos componentes em 12 meses, eu já vou passar para o que mexe com o nosso bolso, porque a gente vai ter essa figura um pouco melhor do que esperar para o IPCA 15. Tá? Então, vamos passar pelas influências, principais influências dos preços ao consumidor, para entender o que deve pressionar no IPCA final. A gente já teve a medição ali do IPCA 15, que já traz esse indício pelo menos dos 15 dias. O IGPM, apesar da metodologia diferente, também traz. Então, vamos ver como é que ficou, quais preços que pressionaram o IPC para 0,95. E alguns deles apareceram no IPCA 15 também, tá? Como é o caso da gasolina, que também subiu bastante aqui no IPC, e outros preços de alimentos. Vamos colocar aí na tela para o pessoal acompanhar comigo. A gasolina subiu 6,29. Influência positiva aqui, tá, gente? Porque é para cima, tá? Mas se a gente for pensar no nosso bolso, não é positivo. Então, maiores altas aí. Gasolina com alta de 6,29. O leite longa-vida, 9,20. O tomate, vilão, né, também da sazonalidade, 13,44. E assim como vimos no IPCA 15, o que mais preocupa, o óleo diesel com 14,93. A tarifa de energia elétrica voltou a subir, mas muito menos do que a gente viu em outros momentos, com alta de 0,80. Do outro lado, passagens aéreas, bombons e chocolates, excursão em tour, café em pó, esse aqui, né, pode melhorar um pouco a nossa situação da cesta de compras. E a maçã caíram durante o mês de abril, segundo a FGV. Então foram preços que tiveram as maiores quedas nos preços ao consumidor. E o diesel de todos, junto à gasolina aqui de certa forma, mas o diesel é o mais preocupante porque tem potencial de desencadear uma inflação e afetar outros preços também ligados à alimentação. E isso a gente sabe que tanto os combustíveis como os preços de alimentos pesam bastante nos nossos bolsos, porque a gente gasta boa parte da nossa renda enquanto trabalhador com itens básicos aí de alimentação e também combustíveis, locomoção, mas aí pensando em rendas médias. Dito isso, o desemprego vai ficar para segunda-feira, então bom feriado para vocês, mas antes eu quero dar um recado, porque dia 5 de maio, terça-feira, às 8 horas, tem uma super aula com o Jamil Chad e um debate com o Edu na sequência. Então vocês não vão ficar de fora dessas, eu tenho certeza que vocês não querem ficar de fora dessa. E para não ficar de fora, é só entrar em iclmercado.com.br ou apontar a câmera do celular aqui para o QR Code que está no cantinho da tela. Vocês já são direcionados para inscrição, garantem o acesso à aula, uma aula gratuita, mas a gente pede que vocês se inscrevam para ganhar o ingresso.
para assistir essa super aula que tem tudo a ver com o momento atual, tem muito a ver com o que a gente fala aqui no programa, principalmente do xadrez geopolítico, que é a nova ordem mundial, porque os Estados Unidos atacam o mundo e o que isso tem a ver com a gente. Quer saber? 5 de maio, terça, às 8 horas, iclmercado.com.br para garantir a inscrição. Agora sim, rolando para os nossos vizinhos de cima, William De Luca, Guga Noblat e hoje Lucas Rocha se juntando, formando esse trio maravilhoso que a gente adora. Estão com vocês no Rolê ICL. Eu volto na segunda-feira e agora sim, bom feriado, bom fim de semana. Vamos comemorar esse dia de luta aí que é o dia do trabalhador, não é do trabalho. Um beijão e até lá. Estou aqui na sede da ONU em Genebra, um local que eu percorro há mais de 20 anos. Eu posso dizer, sou testemunha de decisões que redesenham fronteiras, que denunciam violações de direitos humanos, que mudam o destino de populações inteiras. Mas eu preciso ser honesto com vocês. O que está acontecendo neste momento é extremamente grave e é urgente. Os Estados Unidos estão redesenhando a geopolítica do planeta. Nós estamos vendo no Irã, na Venezuela, em Cuba e em tantos outros lugares no mundo. E a verdade é que o Brasil também está no centro desse tabuleiro. A questão é que quando nós lemos as notícias, nem sempre fica claro o que está por trás de uma decisão. E por isso, eu preparei uma aula gratuita e quero te mostrar o que eu enxergo aqui de dentro, o que está em jogo nessa nova ordem mundial e como isso já está afetando a vida de cada um de nós brasileiros.